Fala pessoal, tudo bom? Esses tempos aí eu fiz um vídeo sobre como restringir os cavalos do oponente e vocês gostaram bastante. Então nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês uma técnica de como restringir os bispos do oponente. No caso, os bispos quando eles estiverem fianquetados na ala da dama, como esse exemplo aqui. Aqui a estrutura que eu quero mostrar para vocês é a que o Capablanca jogou nessa partida aqui. Ele seguiu com F3, criando essa estrutura aqui de um peão em E4 e um peão em F3. Se fosse do ponto de vista das pretas, seria em E5 e em F6. A mesma coisa. E aqui é fácil perceber como essa estrutura restringe esse bispo aqui. E também o cavalo em F6. Porque se você assistiu o vídeo sobre como restringir os cavalos, você vai ver que sempre quando tem um peão assim a 2 quadrados do cavalo, ele funciona como se fosse um espeto, um escudo que controla as casas que o cavalo pode avançar. Então o peão de F3 controla essas duas casas e o peão de E4 controla essa casa. Então o cavalo aqui, ele basicamente só pode recuar. Bom, nesse exemplo aqui, como vocês podem ver, as brancas têm uma bateria aqui com o bispo e a dama bem poderosa. Porém as pretas acharam uma forma genial aqui de construir aquela estrutura que eu falei para vocês para restringir as peças brancas. Elas começam com E5, atacando esse cavalo, e é o primeiro passo para construir a estrutura. O cavalo recua para F3, e agora elas jogam cavalo E4, atacando aqui em F2, e permitindo o avanço F6. As brancas precisam defender o ponto de F2, então elas jogam cavalo D3, e agora vem o lance F6. Consolidando a estrutura. E agora, como vocês podem ver, o bispo está batendo aqui como se fosse num muro. E esse cavalo aqui ele também está bem restringido. As brancas saem com cavalo captura C5, cavalo captura C5 e agora dama B1. E esse bispo aqui ele vai ficar restringido para sempre, porque nessa diagonal aqui ele está fechado, e se ele tentar vir para essa, vai vir um lance B4, fechando a outra diagonal. E é exatamente isso que acontece. As pretas jogam A5 e as brancas saem com o bispo A3. Daí vem B4, o bispo volta. E agora dama B6. Criando vários temas aqui nessa diagonal, atacando o ponto de F2. As brancas têm que defender com torre F1. E agora as pretas dobram as torres. Vem torre C4. Tentando ativar um pouco as peças, não tem nada muito melhor aqui. E agora, depois de cavalo D6, torre C2, cavalo E4, vai seguir a troca das torres. E aqui todas as peças brancas estão completamente restringidas. O bispo batendo aqui, o cavalo não tem para onde ir, e a torre tem que ficar passiva aqui defendendo o ponto de F2. Enquanto isso, as peças pretas estão cada vez melhor. Como vocês viram, a execução desse plano de jogar E5 e F6 foi o que permitiu as pretas conseguirem essa posição dominante. Se a gente ligar a engine aqui rapidinho para ver como é que está a avaliação, a gente vai ver que as pretas já têm uma séria vantagem aqui, que consiste totalmente de vantagem posicional. O material é completamente igualado, porém a posição das peças pretas é muito melhor. As peças brancas elas estão muito restringidas. Agora eu vou mostrar um outro exemplo que ocorreu bem no início da partida. Essa partida aqui do Botvinnik, ele estava jogando de pretas. As brancas abriram com cavalo F3, D5 e B3, tentando fazer o fianquete aqui na ala da dama. E como a gente vai ver, vai surgir o tema de restringir esse bispo. Agora vem C5 e depois de bispo B2, as pretas aqui elas jogaram um lance que parece muito estranho, mas faz total sentido se você levar em conta o que a gente está discutindo aqui, que é exatamente o lance F6, preparando para jogar E5 e bloquear esse bispo aqui. Depois de E3 veio E5, bispo B5 cheque, cavalo C6, roque. Se a gente ligar a engine aqui, a gente vai ver que as pretas já têm uma ligeira vantagem. Tipo assim, em prática está igualado, mas a posição das pretas é levemente superior. Se a gente voltar aqui no momento anterior, a gente vai ver que F6
é exatamente o lance que o computador sugere, o melhor lance. Faz total sentido estratégico, mesmo sendo uma coisa assim que você não pensaria à primeira vista se você não conhecesse essa ideia. Bom, agora eu quero mostrar para vocês uma partida que foi jogada entre o Petrosian e o Spassky pelo Campeonato Mundial. Esse aqui foi o campeonato que o Spassky ganhou, que ele se tornou campeão mundial. E aqui, as pretas estão prestes a fazer o fianqueto aqui e colocar o bispo nessa longa diagonal. Então, já pensando nisso, as brancas se preparam para tentar anular esse bispo. Então veio o lance bispo B7 e agora F3. Preparando para criar a estrutura que a gente está discutindo, o peão em E4 e apoiado pelo peão em F3. Veio o lance C5. Aqui, antes de jogar E4, as brancas precisam primeiro resolver umas outras questões. Então elas jogam com A3 para lidar logo com esse bispo. Depois de peão captura bispo, peão captura em C3. E agora com o cavalo recaptura, elas vão primeiro avançar esse peão para restringir esses dois peões aqui com um peão apenas. E além disso defende o peão de B4 que está atacado. Vem B5 e agora depois de cavalo E5, o bispo está atacado, então recua. E agora depois de dama C7, finalmente as brancas conseguem jogar E4 e consolidar a estrutura. Preparando também para desenvolver o bispo para E3. Novamente, é a mesma ideia dos exemplos anteriores. Quando o oponente tem um bispo aqui, na ala da dama, nessa longa diagonal, é uma ideia interessante você construir essa estrutura aqui. Bom, e agora eu quero mostrar um exemplo que aconteceu na partida entre o Kasparov e o Korchnoi. E aqui, as brancas têm esse bispo aqui na grande diagonal, e as pretas vão tentar bloquear esse bispo. Elas começam com o lance F6, preparando para construir a estrutura. Só que aqui o Kasparov, sabendo que isso é uma ótima ideia para as pretas, ele vai evitar que as pretas façam isso. Em vez de permitir o lance E5, o que deixaria a posição das pretas completamente tranquila, aqui ele joga E5, bloqueando o avanço do peão. E depois de bispo de G4, bispo captura o cavalo, que estava lutando aqui pela casa de E5, peão recaptura e cavalo D4, atacando aqui em C6. As pretas jogaram F captura E5, cavalo captura C6 cheque, rei C7 e agora cavalo E5 recapturando o peão. A gente percebe que a posição das pretas está completamente desorganizada e em vez de ter as peças restringidas, o Kasparov conseguiu impedir que as pretas construíssem aquela estrutura. E aqui, eventualmente, ele ganhou essa partida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí desse conceito. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E se você quiser melhorar o seu xadrez ainda mais, clica no vídeo que vai aparecer na tela final agora.